Saber e praticar. Por Martin Lloyd-Jones. Não é minha intenção fazer uma palestra nesta ocasião, mas simplesmente dizer umas poucas palavras antes de buscarmos a Deus em oração. Vários amigos expressaram o desejo de que tivéssemos uma sessão de oração, e como é que me couber a única sessão para a qual nenhum assunto for anunciado, e como, de qualquer forma, é a última sessão, foi a óbvia escolha para este propósito. É certo e próprio procedermos assim conquanto não nos esteja claro se devemos adotar isto como uma parte regular de cada conferência. Há os que acham que, como todos somos homens e mulheres de oração e pertencemos a igrejas que oram, e como é muito difícil reunir-nos por 2 dias para uma conferência como esta, o objetivo primordial desta reunião deveria ser a discussão destas grandes matérias, de modo que pudéssemos orar com maior eficácia ao voltarmos para casa. Estou seguro de que isso está certo. Não se deve presumir, pois, que este será sempre o reunião caráter da final. No entanto, devemos ser flexíveis nestas questões, e não rígidos. Portanto, se achamos, como certamente eu achei nesta ocasião, que devemos dedicar esta sessão à oração, vocês entenderão o motivo para isso e talvez seja uma boa coisa que, nesta ocasião nos lembremos de que deve haver um fim para tudo que aqui fazemos. A fim de dirigir a atenção para esse fim, eu gostaria de considerar abreviadamente com vocês as palavras do nosso Senhor. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João, capítulo 13 verso 17. De muitas maneiras, o maior perigo com que todos nos defrontamos, é o perigo de nos contentarmos com um conhecimento e uma apreensão meramente intelectuais das coisas espirituais. Tal conhecimento é sumamente valioso, mas se ficar nisso poderá ser completamente inútil e de fato, positivamente danoso, porque poderá drogar-nos e deixar-nos numa condição em que achamos que nada mais é necessário. Não havia nada mais característico do método puritano de pregar do que a maneira pela qual eles sempre viam a aplicação. Sempre insistiam nisso. Às vezes tenho me perguntado se o problema com muitos de nós não é a nossa tendência de esquecer a aplicação. Há muitas razões para isto. A principal, creio, é o perigo de reação, e de uma super violenta reação contra alguma outra coisa. É uma coisa muito sutil, porém inconscientemente deixamos que outras pessoas, outras posições, outras ideias e outros movimentos determinem os nossos. Seguramente isso é sempre necessariamente errado. Sempre devemos estar no controle, sempre devemos ser positivos. Não devemos ser tão somente uma reação contra alguma coisa. Este é um princípio, vocês concordarão, que pode ser desenvolvido seguindo muitas linhas. Sinto que corremos sempre o perigo de deixar que um oponente, ou alguém que obviamente está errado, determine as bases da argumentação e o tema sobre o qual argumentar. Pois bem, até certo ponto isso é inevitável, mas é meramente a parte negativa do nosso trabalho. E é essencial que sejamos positivos. Estamos todos em péssimo estado quando não passamos de reações contra várias coisas, porque significa que, tendo reagido contra elas, paramos, e assim o nosso testemunho é anulado e fica completamente sem efeito. Ora, se é próprio dizer-se de nós, como foi insinuado uma ou 2 vezes nesta conferência, que somos pessoas que parecem carentes de um ativo e urgente interesse pelas almas, e carentes de atividade e ação, a questão é muito grave. Não estou admitindo acusação nem por um momento. Todavia, se há alguma suspeita da verdade aqui, esta conferência deveria fazer que nos examinássemos com muita seriedade. De fato, creio que esta é a maneira pela qual se pode sumariar a conferência deste ano. Parece que este foi um repetido desafio nesta linha em particular. Somos sempre suscetíveis de contentar-nos com o conhecimento, e nada mais, e tendo obtido conhecimento, parar aí e não fazer coisa alguma. O primeiro desafio nos veio com respeito à atividade missionária. Devemos examinar-nos seriamente sobre isso. De toda gente, nós devemos ter mais interesse pela glória de Deus e, portanto, pela salvação das almas. Temos isso na medida que devemos. O nosso entendimento das doutrinas bíblicas leva-nos a uma grande compaixão pelos perdidos. Temos verdadeiro zelo pela glória de Deus, não em teoria, não em exposição somente, e sim na prática factual. Depois, tomem a segunda sessão, em que estivemos tratando do tema vital da comunhão com Deus. Até que ponto a nossa comunhão com Deus é real? Vemos com clareza o que é mal, o que é falso e o que é errado. Mas, disso tudo, o que é que importa positivamente? Quais as condições do nosso modo de orar, da nossa vida de oração? Quanto tempo passamos em oração? Que tipo de oração é? Que é que realmente sabemos sobre orar no Espírito? Que é certamente a essência da real comunhão com Deus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se meramente nos sentimos censurados, sondados e condenados, e paramos nisso,
simplesmente ficamos num estado deplorável. Provavelmente nos analisaremos a nós mesmos, e a situação ficará cada vez mais introspectiva e mórbida, e passaremos o tempo em completo desânimo, só pensando em nós e em nosso fracasso. Claro, isso é totalmente sem esperança e sem valor. Seguramente, o efeito que isso deveria ter sobre nós é o de fazer-nos compreender o que é possível e preocupar-nos em chegar a isso. Se realmente captamos o que nos é possível captar sobre toda esta questão da comunhão com Deus, devemos ir adiante, e não devemos dar a nós mesmos nem paz nem repouso enquanto isso não se tornar uma vívida realidade em nossa experiência. E assim com todos os outros temas a nós expostos. Na última sessão encaramos o dever de regozijar-nos no Senhor, e de sempre nos regozijarmos no Senhor. Pois bem, de todas as pessoas, seguramente, nós somos as que mais deverão regozijar-se no Senhor, porque, quanto mais soubermos a seu respeito, mais nos deleitaremos nele e mais nos regozijaremos nele. Há algo de errado em algum ponto, pois, do contrário, estas acusações, estas suspeitas acerca da nossa posição de que falamos esta tarde, nunca teriam surgido. Fizeram-nos lembrar que normalmente as pessoas consideram o puritano uma pessoa infeliz. É errado, é claro, porém porque elas têm essa impressão. Seria tolo e falso dizer que não há nenhum fundamento para isso. Há um errôneo entendimento de que o puritanismo leva à infelicidade. Há algumas pessoas que têm tanto medo da falsa alegria que só se sentem realmente felizes quando estão mais ou menos infelizes. Não há dúvida sobre isso. Uma vez ouvi um homem pregar sobre o arco-íris na nuvem, entretanto todo o sermão foi dedicado a advertências contra a falsa alegria, de modo que, em vez de sairmos do culto cheios de pensamentos sobre o arco-íris, fomos mandados embora com pensamentos sobre a nuvem, pois o temor do falso se tornara uma obsessão para o bom homem. Os puritanos estavam sempre advertindo contra o falso, contudo não paravam nisso, e não devemos parar nisso. De outro modo, como eu já disse, não passamos de reações. Estamos simples e unicamente contra o falso, mas isso não tem valor, não leva a parte alguma. Certamente, se é que entendemos estas coisas, devemos ter tal conhecimento de Deus, e tal acesso a Deus mediante o Senhor Jesus Cristo pelo Espírito, que cada vez mais sejamos homens e mulheres que, ao sairmos da sua presença, as pessoas saibam que estivemos em sua presença. O que acima de tudo se necessita hoje na igreja é o tipo de conhecimento de Deus que se vê num homem como Robert McCheyne. Quando esse piedoso homem entrava no púlpito domingo de manhã, o povo começava a chorar a simples visão dele, antes de proferir ele palavra alguma. Como Moisés, tendo passado tempo na montanha com Deus, era evidente para o povo, quando ele desceu, que era isso mesmo que havia feito. Um brilho o cercava. Sabemos algo sobre isso. Vai ser óbvio para as nossas famílias, para os nossos amigos e para os nossos irmãos da igreja que, como resultado destes 2 dias da conferência, realmente estivemos com Deus. Com esse objetivo é que nos reunimos. De outro modo, tudo vem a ser uma espécie de escolasticismo, de conventículo. Não permita a Deus que degeneremos descendo a isso. O fim e objetivo de tudo isto, e de tudo que fizemos, é levar-nos ao conhecimento de Deus. E se não produzir esse resultado, estaremos apenas rodando em círculos, dando muita satisfação à carne, e nos vemos daqui orgulhosos do nosso conhecimento e do nosso entendimento. Mas isso não ajudará ninguém. Não. Sempre temos que ter em vista um fim, um propósito. Vejam as epístolas do Novo Testamento. Vejam as grandes epístolas paulinas com suas grandes doutrinas, cada uma delas escrita com intento pastoral. Inclinamo-nos a esquecer isso. Todas elas têm intenção e objetivo pastorais. Todo o nosso conhecimento precisa ser aplicado. Não fazer isso é pecado. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Há apenas outra palavra que desejo dizer. Duvido se o perigo que confronta alguns de nós, o nosso maior perigo no momento, e houve indicações dele nesta conferência, não é o perigo de avaliarmos e julgarmos aspectos da doutrina em termos da nossa experiência e, com isso, limitarmos o Santo de Israel. Há muito disso no presente. Tomem, por exemplo, o que foi dito de passagem por várias pessoas a respeito das reações do povo ao diário de George Whitefield. Vocês notaram a tendência de dizer-se dele: os excessos da mocidade. Quantos de nós correm o perigo de causar essa acusação contra nós? Graças a Deus, digo eu, pelo homem que se sujeita ou se expõe a essa acusação. Ou vamos expressá-lo assim: para quantas igrejas atuais vocês acham que seria necessário escrever a primeira epístola aos Coríntios? Quantas das nossas igrejas vibram tanto com a vida espiritual que é preciso falar-lhes sobre controle e sobre o cuidado que se deve ter com os excessos? Eu não sei de nenhuma. É porque não há vida. Quando se tem vida e vitalidade, há sempre o perigo de excessos. Não me aventuro a dizer que Whitefield não tinha falhas,
Porém não posso entender o tipo de pessoa que pode ler aquele diário de Whitefield e simplesmente achar ele não passava de um jovem arrastado por impulsos animais. Fizeram-nos uma citação que prova que ele não era isso. Damos graças a Deus pelo modo como o espírito o manteve livre de perder a cabeça ou de perder-se em algum aspecto, a despeito do fenomenal sucesso que acompanhou o seu ministério. Homer nenhum foi mais humilde, nenhum teve mais consciência dos perigos. No entanto, o que receio estar acontecendo é isto. Lemos sobre um homem como Whitefield deitado em seu leito, tremendamente necessitado de repouso físico em meio ao esgotante trabalho de pregação, mas vendo que o sono é completamente impossível porque Deus estava derramando seu amor sobre ele, e tendo lido isso, dizemos simplesmente, isso é êxtase, isso é excesso, isso é fervor exagerado. Por que dizemos isso? Receio que só há uma razão para isso, e que não conhecemos absolutamente nada dessa experiência. E porque não a conhecemos, criticamo-la, em Whitefield. Noutras palavras, estamos reduzindo ao nível da nossa experiência pessoal o que nos é oferecido, e nos é prometido no Novo Testamento. Visto que há hoje tão poucos cristãos que conhecem esta real alegria do Senhor, estas reais manifestações do Filho de Deus, estas irresistíveis experiências do derramamento do Espírito, porque essa experiência é tão rara hoje em dia, a nossa tendência é criticar, questionar e pôr em dúvida o seu caráter espiritual. Estamos definindo a doutrina em termos da nossa experiência e do nosso entendimento. Precisamos voltar ao Novo Testamento e ver como, naquele tempo, o povo de Deus sabia o que é orar no Espírito. Observem-no no livro de Atos dos Apóstolos, e vejam o ensino dado nas epístolas. Que sabemos da descida do Espírito. Que sabemos de perder-nos em maravilhado espanto e encantamento. Que sabemos da permanência em reuniões de oração quando o tempo é esquecido completamente. Ora, isso acontecia na igreja primitiva, e tem acontecido na história subsequente à igreja cristã. Que direito temos de exprimir nossas críticas e dizer, isto é apenas efervescência juvenil, algo que o homem perde com o passar do tempo? O fato é que aqueles homens nunca decresceram em tais experiências. Whitefield e outros tinham ciência do fato e estavam prontos a admirar que empregavam certas expressões impensadas em sua pregação e em seus escritos. Não obstante, toda a glória daquele período, refiro-me particularmente ao século XVIII, é o modo como as admiráveis experiências espirituais persistiam. E sabemos de que modo aquelas pessoas morreram exaltadas. Experiências espirituais não eram coisas que lhes sucediam somente na juventude. Alguns deles tiveram as suas maiores experiências durante os seus últimos dias de vida na Terra. Graças a Deus, não se pode explicar estas coisas psicologicamente, nem em termos de idade, nem de nenhuma outra coisa. Sejamos cuidadosos para não nos fazermos culpados de extinguir o Espírito. É fácil fazer-nos culpados deste pecado. Em nosso temor de certas coisas podemos ficar tão cuidadosos, tão cautelosos e tão temerosos, que absolutamente nada nos acontecerá jamais, nem tampouco as nossas igrejas. E assim a situação continuará sendo de completo desânimo, podendo até ir de mal a pior. Penso que temos de ser cuidadosos nestas coisas, que devemos recorrer ao Novo Testamento e ver o que é possível e está à disposição dos filhos de Deus, ao povo cristão, enquanto na Terra. Porventura essa espécie de elemento pneumático é tão proeminente entre nós como deve ser? Parece-me que essa é a grande questão. Afinal de contas, a doutrina é apenas um alicerce, e não mais que isso. Não é um fim, é somente um começo. E o meio. Nunca deveremos parar aí. Ela está sempre destinada a levar-nos pela fé, a adentrar esse conhecimento, essa intimidade, essa profunda experiência do Deus vivo, em que realmente nos encontramos com Ele. Sabemos que Ele está presente, e temos consciência das energias do Espírito em nós e entre nós. Portanto, tratemos de examinar-nos com a maior seriedade sobre estas coisas. E deveras maravilhosa e agradável comunhão de mentalidades afins. Como é deleitável discutir estas coisas e conversar sobre elas. Que é mais agradável que isso? Mas isso poderá levar-nos a coisa alguma. Absolutamente nada, se não tivermos em mente o fato de que a doutrina é apenas o meio dado por Deus para levar-nos a conhecê-lo. Com essas palavras, busquemos a Deus juntos. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos dar-lhe graças. Todavia, acima de tudo, vamos suplicar-lhe que tenha misericórdia de nós e nos visite. Tomemos a frase de Isaías, e estamos com Deus. Quantos há que se animam a estar com Deus? Para isso estamos sendo chamados, parece-me, num tempo com este. Eis a verdade. Sim, mas por que é tão ineficiente? Ela necessita que este poder lhe sobrevenha. O Espírito e a Palavra, o Espírito sobre a Palavra, o Espírito usando a Palavra, o Espírito mediante a Palavra. Oremos a Deus rogando-lhe que nos dê esta demonstração do Espírito e de poder, este poder e unção que pode tomar uma palavra que muitas vezes se mostra,
mera letra, e fazer dela uma chama viva que fará a sua obra salvífica e transformadora nas mentes e nos corações de homens e mulheres. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, viemos à tua santa presença, e viemos, ó Senhor, para prestar-te culto, viemos para louvar o teu nome. Grande Deus das maravilhas, todos os teus caminhos são incomparáveis, sublimes, divinais. Agradecemos-te a oportunidade que tivemos de lembrar-nos disto juntos. Ajuda-nos, rogamo-te, a compreender nesta hora que tu és o Deus vivo e que estás olhando para nós nesta sala. Ó Senhor, vimos no monte do teu amado Filho. Reconhecemos que não temos nada mais a pleitear, que nada temos que possamos apresentar-te. Somos todos filhos da ira por natureza, como os demais, e deliberadamente pecamos contra ti e repudiamos a voz divina tantas vezes, seguimos as nossas próprias vontades, orgulhosos de nós mesmos, do que somos, nem sequer reconhecendo que o que somos é resultado das dádivas que nos fazes por tua graça. Ó Deus, vemos quão pobres, pecaminosos e vis nos tornamos como resultado da desobediência, pecado e queda original do homem, e por causa dos nossos próprios delitos e transgressões. Por isso viemos e pleiteamos unicamente o nome e o sangue do teu Filho amado, e te agradecemos que nele sabemos que temos este acesso a ti. Senhor, faze que tenhamos absoluta certeza disso. Perdoa-nos se alguma vez buscamos a tua presença em seu nome, porém com incerteza. Concede-nos a total e plena segurança da fé para podermos saber que somos aceitos, para podermos regozijar-nos em tua presença e louvar o teu nome. Agradecemos-te juntos os poderes dinâmicos do teu bendito Espírito. Agradecemos-te que ele opera em nós tanto o querer como o efetuar o teu beneplácito. Sabemos que, não fora este fato, nem sequer estaríamos aqui esta tarde. Agradecemos-te que ele nos traz de volta a ti, que de repente ele nos visita e nos faz ler a tua palavra e buscar-te em oração. O Senhor, nunca vimos e soubemos com tanta clareza que se a salvação não viesse de ti do começo ao fim, ainda estaríamos em total ruína. Sabemos que a obra é tua e que continuas a realizá-la dentro de nós, e humildemente te damos graças pela inquietação que o teu Espírito produz em nós, pelas convicções que ele inculca em nós, por seus impulsos e por todos os seus movimentos dentro de nós. Ó Deus, isso te agradecemos, e a nossa oração é no sentido de que nos capacites a experimentá-lo de maneira mais grandiosa, mais vigorosa. O Senhor, habilita-nos a orar no Espírito. Ó vem, pois, Senhor, nós oramos. Vem sobre nós nesta reunião e capacita-nos a orar desse modo. Senhor, tu sabes que o nosso desejo é que o teu grande nome seja magnificado, que os homens e as mulheres se humilhem diante de ti. Sim, que as próprias nações se humilhem diante de ti. Ó Deus, autentica a tua palavra, dá poder por teu Espírito aos que a pregam com sinceridade e verdade. Aviva a tua obra, ó Senhor, nestes dias malignos. Ouve-nos em nossa oração, e conduze-nos doravante pelo teu Espírito para que possamos orar verdadeiramente a ti. Nós o pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Saber e praticar. Por Martin Lloyd Jones. Trecho tirado do livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, páginas 58 a 65.